Bonito, né, gente? Sabe o que eu tenho aqui? Toucinho, carne suína, temperos e tripa suína. Sabe para quê? Hoje vai sair aquela linguiça tipo calabresa. Eu sou o Marcelo Bolinha e acompanho o vídeo até o final. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse material aqui, desse produto que vai sair, que é a linguiça, e também da história que eu vou contar para vocês. Em primeiro lugar, meus amigos, carne suína, toucinho, e aqui eu tenho uma receita para 10 quilos. Então eu tenho 8 quilos de carne suína de qualquer tipo. Não esqueçam que o suíno, do músculo até o pescoço, lombinho, a costela, todas as carnes, não é dura, porque o suíno ele é muito bem trabalhado e ele é macio todos os cortes. Então aqui tem um mix. Fui lá na açougue, desossei todas as carnes, tem um pouco de pernil, um pouco de paleta, tem filé mignon, tem até umas aparas junto. Mas eu procuro pegar uma carne magra. E aqui o toucinho, que é a gordura suína. Então são 8 kg de carne magra suína e 2 kg de toucinho. Quais são os temperos que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho alho, sal fino, pimenta calabresa, pimenta do reino moída na hora, eu moí agora, tá? Páprica doce e um mix de temperos que daí esse aqui eu não posso contar. Esse aqui é o segredo da família italiana que mostrou e pediram assim, ó, Bolinha, a gente te ensina a fazer linguiça, mas esse aqui tu não pode falar para ninguém. Tá? Então tá aqui o mix, são 2, 4, 6 temperos que eu vou misturar na carne. Só que eu vou usar uma técnica da seguinte forma, eu vou pegar a carne e o toucinho, vou misturar um pouco aqui em cima da mesa e vou colocar os temperos agora, antes de moer. Eles vão para o moedor já com a carne temperada, tá? E depois que sai do moedor, que eu vou aqui na sala lá para moer, eu vou misturar eles bem, deixar a massa pronta e aí sim vamos começar a embutir, que daí é muito legal aquela coisa de fazer ali, encher a tripa e tal. E aqui eu tenho tripa suína, tá? Fresca, que eu também tenho que lavar ela antes de usar. Então vamos começar aqui a preparar. Eu vou abrir a carne, ó. Vou pegar o toucinho, vou misturar aqui no meio. E aí, pessoal, os ingredientes que eu vou usar, que são os temperos, tá? Presta atenção agora que eu vou falar a quantidade que eu vou usar para fazer essa linguiça que eu vou fazer. Aqui nós temos 10 kg no total, tá? Não esqueçam, 10 kg no total. Alho triturado 20 gramas, sal fino 200 gramas, pimenta calabresa 40 gramas, pimenta do reino moído na hora 10 gramas, páprica doce 10 gramas e aqui o tempero de família 20 gramas. Vou misturar tudo agora e vou moer, tá? Então, tá ficando sensacional, gente. Vocês não imaginam o cheirinho que eu já estou aqui, né? Percebendo que está mexendo. Já temos uma cor, tá? Mas eu não vou colocar tudo agora. Opa, faltou um pouquinho da pimenta do reino, também que é bom colocar um pouco de cada antes. E agora, meus amigos, ó. Agora vai todas as cores, ó. Olha que bonito as cores. Sai de cena, já tá, ó. Agora com todos esses temperos, ó. Uma leve mexida. Só para o tempero grudar, que daí vai com o moedor, né? Então, pessoal, se no caso você está fazendo uma linguiça bem caseira e não tem moedor, tá? Você pode também picar na faca, né? E, ó, quanto mais demorado, mas pouca, uma receita pequena de 1 kg, 2 kg, 3 kg, você também pode fazer ela na faca, tá? A linguiça calabresa, na realidade, a gente faz ela um grão bem grande, né? Então vou moer ela num grão bem grande, tá?
Olha aí, ó. Olha que bonito, gente. Olha como tá legal isso aqui. Olha só a cor. Carne temperada. Agora vamos para a outra parte e a outra peça também. Então, caixa fechada para não perder nenhum suco e recolhendo a carne. Sabe a alegria que eu tenho, gente, de fazer esse produto aqui. Isso aqui faz parte da minha juventude, quando eu aprendi, né, a minha vida no negócio carne. Ó. Antes de ir lá moer a carne, não esqueçam, meus amigos, tá? Não esqueçam que eu tenho agora a tripa, tá? A tripa suína. Essa daqui eu vou tirar, vou lavar ela, vou tirar o sal. Aqui ela tem sal, né? Eu vou tirar o sal e depois disso ela vai ficar prontinha para embutir. Então eu vou montar a máquina de embutir aqui e tal. Mas até chegar nesse momento de preparar a tripa e embutir a linguiça, e nós temos um bom trajeto. Acompanha aí. Vou colocar para moer agora, toda a carne temperada já. Olha aqui, meus amigos, agora vem a segunda parte. Misturar, colocar o restinho do tempero e embutir. Bora lá passar no embutimento? Depois da massa moída e temperada, falta agora o ingrediente final para mexer e misturar bem os ingredientes e a carne. Então, aquele vinho tinto, tem que ser vinho tinto, tá? Coloca devagar, não muito. Nesses 10 quilos, meus amigos, tá? Tem que ir mais ou menos uns 300 ml. Então vai ser a olho, tá? Esse vinho é bom. Vou ter que experimentar daqui a pouco, tá? Então, ó, começa a fazer assim, ó, e vai abrindo mais o buraco pro vinho, tá? Para mexer bastante. Então, ó, vai mexendo com a mão, tá? E o grande segredo aqui, meus amigos, sabe qual é? É a misturada. Isso que eu estou fazendo agora. Nesse momento, eu só estou misturando o vinho, não mais nada, só misturando o vinho. Como não deu os 300 ml ainda, eu estou misturando só no meio, não fui para as bordas ainda, até para não vazar o vinho. Então vou colocar mais um pouco para realmente aqui, né? Esse vinho, acabou essa limpeza. Agora sim, agora vou mexer com toda a massa agora. Então, ó, quem é padeiro sabe muito bem o que eu estou fazendo agora. Eu estou praticamente sovando a massa, né? A carne, a gente faz a mesma coisa, tá? A gente usa o modelo de sovar. Então, puxa de baixo, ó, puxa de baixo e coloca para cima. Puxa de baixo, coloca para cima. Vai fazendo isso com toda a massa, toda ela, tá? Não perde nada. Até ela ficar bem homogênea. Aqui no caso da minha mesa, eu estou sendo bem cauteloso para não cair nada no chão, tá? Mas era melhor uma mesa mais larga. Ou até uma bacia, a bacia fica até mais fácil. Mas ó, agora sim, ó, agora você começa a sovar. A massa começa a ficar mais dura. E a carne vai ficando no bloco inteiro. Sempre empurrando para dentro. Puxa, empurra para dentro. Puxa, empurra para dentro. Massa pronta. Agora é o momento de deixar ela descansar um pouquinho. Enquanto eu monto a máquina, preparo a tripa e os outros utensílios que eu preciso, tá? Tá duvidando que a massa está pronta? Então presta atenção. Eu vou escorar em mim aqui, ó,
porque é muito grande, ó. Olha aí. Cai mais nada, irmão. Não cai mais nada. Massa pronta. Vamos encher essa linguiça. Então daquele maço de tripa, pessoal, peguei algumas, né? Peguei umas 3, que são só 10 quilos. Aquele maço é para um monte de quilo de tripa. E aí a gente abre uma casinha assim, ó, para colocar água, tá? E aí depois coloca a água dentro, ó. E na realidade a gente vai tirar o sal da tripa. E quando ela é feita, ela é salgada para ter durabilidade. Então, ó, tô colocando água dentro, deixa a água entrar. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Depois que a água entrou aqui dentro, fica uma linguiça de água, né? Mas não é o caso, não é o que a gente quer fazer. Então nisso, ó, eu vou lavando a tripa, ó. A água passa dentro da tripa e lavou, tá pronta já. Agora, pessoal, cada vez mais perto. A massa descansou uma hora. Olha aqui. Não cai nada. Olha só. Nossa, o cheirinho disso aqui é algo extremamente familiar. Bom, você coloca um pouco e dá uma empurrada lá pra dentro, ó, para ela procurar não criar ar, tá? E vai colocando. Cada duas mãos cheinhas aqui, tá? Uma apertada. Esse tubo é de 8 quilos, tá? Então, já vai quase tudo na primeira vez. Volta a máquina, volta a tranca. E agora, sim. Ó. Então, pessoal, agora eu vou começar a colocar a tripa. Só que, meus amigos, até agora, estava mexendo na massa e tal, eu usei luva, tá? Mas nesse momento, encher linguiça com a luva não dá mais. Então agora eu vou tirar as luvas, vou lá na parte que eu tenho que lavar bem as mãos, fazer toda a higiene correta e já volto para nós começar a embutir, porque de luva não tem como fazer, tá? Mãos devidamente higienizadas, agora vou colocar a tripa, né? Peguei a pontinha dela aqui já e ó, olha como é fácil colocar a tripa, pessoal. Pode colocar ela todinha, tá? Agora para eu encher, normalmente eu encho sempre sozinho, tá? Uso a máquina aqui sozinho. Mas hoje nós temos um lugar aqui onde a máquina está escorregando, porque essa máquina não é dessa mesa, né? Então, vou dar aqui um primeiro nó na tripa e vou pedir para um colega da produção me ajudar agora no momento de embutir, tá? Entra aí, meu amigo. Colega Josimar. Tá? Então, o que o Josimar vai fazer? O Josimar vai pisar no acelerador e eu vou ser o cara que vou dar o freio nela, tá? Na tripa. Vai lá, mete bala, ver. Ó, eu sou o freio, ó. Ele toca a máquina nem se fosse uma máquina eletrônica, só que o meu eletrônico aqui é o Josimar. Então ele vai fazendo força e eu vou cuidando aqui, ó. Eu sou o freio, ó. Se eu vacilar aqui, aí precisa ficar mole, fica dura, estoura, tá? Mais um pouquinho, Pode parar, Josimar. Parou. Tirei aqui. Tá pronta a primeira tripa da linguiça. Agora eu vou enrolar na mesa, ó, para vocês verem como é que ela fica enrolada, tá? E depois eu vou amarrar ela de vários jeitos. Que pode brincar com ela, deixar ela bem bonitinha na mesa, né, para depois amarrar, tá? E segue agora, pessoal, olha como ficou, bonita, né? Ela vai ficar mais corada ainda, como ela tá branquinha e não contém conservantes nenhum, então ela não corou ainda, tá? Ela vai pegar uma cor bem bonita e vai ser amanhã.
Linguiças já tripa cheia. Retirei a máquina, meu colega Rosimar levou a máquina para lá e pô, um agradecimento para ele que me ajudou, né? E aí, pessoal, a maneira mais simples que eu aprendi, né? Não era nem amarrar, enrolar a linguiça, né? Era assim, ó, faz essa volta, esse caracol na mesa, puxa lá para cá e mede, mais ou menos na mão, um palmo aqui, um palmo e pouco, ó, e aperta a tripa com as duas mãos, mas gira um lado só, ó. Só gira esse, ó, tá? Depois gira um pouquinho mais, dá uma apertadinha com as mãos para ela ficar bem durinha, porque a linguiça não pode ficar mole nem com ar, tá? Então na hora depois eu vou olhar, se tiver um furinho, aliás, se tiver ar, eu vou fazer um furinho bem pequenininho só para sair o ar, tá? Aqui pego de novo, ó, a olho, tá? E rodo só um lado, ó. Rodei um lado, dou uma apertadinha aí, giro mais para ela ficar bem apertada, tá? Mas também é um bem apertada que ela não pode estourar, né? Ela não pode estourar, ficar boa. Então, ó, já calcei ela, mais uma giradinha e boa. Aqui agora eu posso dividir em 3, a olho, vou dividir em 3, ó. Tá pronto. Aqui na ponta não tinha nó só de um lado, então agora vou apertar ela bem. Não está dando para dar um nó, então eu vou tirar um pouquinho de massa, tá? E vou dar um nó ou com barbante ou com a própria tripa. Aperta bem, um nó só é suficiente. Volta um pouquinho, se não está bem apertada, aperta mais um pouco, ó. E tá pronto. Bom, existe uma maneira também bem interessante de amarrar, tá? Que o pessoal faz. As amarrações que eu vou mostrar hoje, pessoal, são amarrações bem simples, tá? Nada complicado. Mede a tripa aqui o tamanho dela, pega aqui na ponta, ó, e dá uma amassadinha e gira, ó. Dá umas 2 voltas que você girou ela, tá? Girou ela, pega, segura e vê o tamanho que você quer fazer. Quero fazer pequenininho, então pega, aperta, ó, estourou. Estourou, pessoal. Então é o seguinte, tive um problema, tá? Então nesse problema a gente tem que arrumar um problema. Então vamos arrumar aqui, ó. Estourou desse lado de cá. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado de quem a gente compra as tripas quando for fazer linguiça, tá? A tripa, ela é um insumo essencial e que tem que ter muita qualidade. Então essa tripa que eu vou dividir ela em 2, tá? Esse também é papel do linguiceiro, né? Então eu vou apertar aqui o nozinho, ó, e vou fazer diferente agora, tá? Então essa eu vou botar pra cá e vou fazer a mesma coisa, porém com ela menor. Ó, vou medir lá e vou fazer aqui a volta com ela menor. Vou apertar de novo e vou dar uma torcida, ó, tá? Essa torcida eu posso fazer esse exercício de botar a tripa aqui para dentro, ó. Porque quando eu faço isso, eu dou um nó. E aí nesse nó fica muito fácil de eu fazer a continuidade, ó. Pega na mão, ó, vai apertando, gira e traça a outra agora e dá outro nó. E vai brincando. E a terceira amarração é a mais fácil de todas, né? É praticamente uma moda nos assados. Mas na hora de assar o pessoal sempre coloca um palito ou vários palitos e tal. Que é a linguiça parrigeira. Normalmente numa tripa mais fina. Mas ela é praticamente assim. E ela vai no pacote dessa forma. Porém aqui, né? Ó, vou ter que diminuí-la. Então aqui é interessante, meus amigos, sim, daí um barbante para fazer os nós. Tá? Sou obrigado a ter o barbante, gente, para poder amarrar. Então, buscando o barbante, né? Que é próprio para fogo especial esse aqui. Aqueles nós bem simples também, para não desfazer, né? Depois de assar. Porém, uma das dicas agora é para eu já aproveitar a outra ponta,
pegar o teu barbante, ó, e já apertar aqui, ó, para depois cortar só no meio da tripa, corta só aqui, ó. Não corta de novo para criar mais pontas, entendeu? Então você pega aqui, já amarra, já deixa amarrado, ó. E onde é que você vai cortar depois? Vai cortar aqui, ó, bem no meio. Primeira linguiça parrigeira pronta, ó, uma prontinha. Agora vamos para outra. E apertar, ó, bota a tripinha para lá, amarra aqui de novo. Bom pessoal, então hoje eu trouxe o fazer linguiça, desde a carne, a temperos, a moer, a encher, e aqui está pronto na mesa. Fiz 3 amarrações muito simples, a dobrada que é essa, um gomo grande, a pequena, que aqui no sul nós chamamos de salsichão, um pouquinho maior, e a parrigeira, que é o exato momento que o pessoal gosta demais nas churrascarias, nos assados de grelha em casa, porque bota um palitinho, bota no fogo e assa muito rápido, tá? Esse vídeo eu fiz praticamente para homenagear uma pessoa que me ensinou a trabalhar com carne, chamado Rocco Spina, imigrante pós-segunda guerra da Itália, e que em 86, 87 nós compramos a casa de carnes dele, e lá ele me ensinou muita coisa, a trabalhar com carne, a amar o trabalho, a amar a carne, e principalmente esse produto chamado linguiça calabresa, que ele veio de Morano Calabro, sua terra natal. Então esse vídeo é para uma homenagem a ele. Gostou? Aprendeu a fazer linguiça? Então não esquece que aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de fabricação de linguiça de um jeito que tu nunca viu. Faltou o cutelo. No próximo vídeo o cutelo não vai faltar. Um abraço do Gaúcho e até lá.